Oi pessoal, eu sou a professora Thaís e hoje vamos para uma aula de condicionamento físico para dores lombares. Então aquele desconforto que a gente sente na região da lombar, vamos tentar fortalecer essa região e não sentir tanta dor em casa. Então para começar nós vamos precisar de um colchonete, de uma parede e de uma toalha de rosto que seja fina e pequena. Tudo bem? Então é só isso. Prontos? Então vamos lá. Vamos começar deitados. Então lembre de deitar de lado e depois virar de barriga para cima. Com os pés apoiados no chão, traga uma das pernas para a cadeirinha e segure com os dedos entrelaçados atrás do joelho. Nós vamos fazer uma força de tração ali no quadril, empurrando esta perna que está na cadeirinha lá para baixo. Então vocês vão imaginar que a sua frente é o teto e vocês vão empurrar esse pé para baixo. Vamos pensar que nós estamos trabalhando com forças opostas, então o pé é empurrado para baixo, como se estivesse indo para a parede, e depois você vai puxar o joelho para o peito, fazendo a força inversa. E vai fazer essa tração empurrando o quadril sem tirar o bumbum do chão e depois puxando o joelho para o peito sem tirar o bumbum do chão também. E faça 10 movimentos desse. Vamos pensar em fazer essa tração por uns 5 segundos. Então empurra o máximo que conseguir resistindo a esse movimento. Então os seus dedos são a trava do movimento. E depois de 5 segundos, retorne e puxe o peito, puxe o joelho para o peito e segure também por 5 segundos. Faça dentro do ângulo de aceitação do seu corpo, então não faça o movimento com dor. E execute esse e os demais movimentos num ritmo fluido. Não acelere demais e nem faça tão devagar. Pense no aproveitamento de cada execução. Falando em aproveitamento, você pode fazer o exercício e o treino junto comigo, que eu faço num ritmo que dá para me acompanhar. É bem tranquilo. Então já reserva aí o seu colchonete, fique próximo de uma parede, pegue uma toalhinha e venha treinar comigo. Assim eu motivo vocês a treinarem e vice-versa. E aí todos nós saímos dessa aula sem dor. O que vocês acham? Após as 10 repetições desse lado, coloque o calcanhar, no caso desse, o calcanhar direito em cima do joelho esquerdo e vamos mobilizar o quadril balançando o joelho para baixo e para cima. Empurra o joelho para baixo e para cima sem virar o quadril. Então, sabe esses ossinhos pontudos que nós temos aqui na frente da pelve, que são as espinhas ilíacas anterosuperiores? Eu quero que elas continuem apontando para o teto enquanto a gente faz esse movimento. Depois de 10 a 20 repetições desse balanço, vocês vão segurar a perna de baixo, passando o braço direito por dentro da perna direita para puxar a perna. Caso contrário, você pode deixar o pé esquerdo apoiado. Se a posição do pé apoiado estiver alongando a região ali do glúteo, do bumbum, você pode deixar o pé já apoiado para não gerar um desconforto na lombar. Caso contrário e seja confortável, você pode puxar a perna para você e fica aí nesta posição de 10 a 30 segundos. Use a respiração, não esqueça de respirar em nenhum movimento. Solte o ar para relaxar a musculatura. Caso queira, você pode contar o tempo do movimento com as respirações. Neste caso, eu contei 15 respirações profundas, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Agora nós vamos fazer tudo com a outra perna, então segure atrás do joelho esquerdo com a perna paralela e nós vamos empurrar o pé esquerdo para baixo durante 5 segundos, fazendo essa tração e depois puxar o joelho para o peito sem arredondar a lombar. Deixe o bumbum bem apoiado e puxe o joelho para o peito.
Empurre o pé para baixo, fazendo a tração ali no quadril com o bumbum bem apoiado e segure por 5 segundos e depois puxe o joelho para o peito, permanecendo por 5 segundos também e faça este movimento de 5 a 10 repetições. É um movimento bem cômodo, então o ideal seria você fazer as 10 movimentações para soltar essa região e a gente ganhar uma lubrificação local, relaxando a musculatura e dando um conforto para a lombar. Eu sei que é muita coisa para prestar atenção, mas continuem apontando as espinhas ilíacas anterosuperiores lá para o teto, então sem virar o quadril, e façam essa movimentação como se fosse na vertical. Pense e lembra que o teto é à sua frente. Para ajudar na movimentação, nós podemos pensar em soltar o ar quando estiver fazendo a tração no quadril, então empurrando o pé para baixo e inspirar puxando o joelho para o peito. Então puxe o ar pelo nariz para inspirar e trazer o joelho para o peito e solta o ar pela boca ou pelo nariz, se tiver algum desconforto, soltar pela boca e empurre o pé para baixo. E depois de 10 repetições, a gente vai colocar o calcanhar esquerdo em cima do joelho direito. E vamos fazer um balancinho para cima e para baixo do joelho, tentando ganhar mobilidade ali na região do quadril, mas sem tirar o bumbum do chão, como eu mostrei agora. Mantenha as espinhas ilíacas lá para o teto, então esses ossinhos pontudos na frente da pelve. Tente realmente sentir que o quadril está soltando nesse movimento, então lembra do ritmo fluido e empurre e volte, resistindo ao movimento, principalmente na hora do retorno, de voltar o joelho. E aí, ou você só segura o joelho para baixo, ou você pode puxar a perna direita para você, passando a mão esquerda por dentro da perna esquerda e trazendo e segurando nesta posição da perna mais próxima do peito. Lembra de não afundar a lombar ou chapar a lombar no chão. Se você quiser, também pode segurar atrás do joelho. Aí é uma opção do que ficar mais confortável para você. Se conseguir, você pode também continuar empurrando o joelho para fora para ganhar mais alongamento na região do bumbum e glúteo. E faça as respirações para fazer a contagem ou conte de 10 a 30 segundos nesta posição. Lembre-se de usar a respiração para relaxar a musculatura, você não deixar a região tensa enquanto está fazendo a movimentação ou está mantendo a posição, para ser mais cômodo e confortável para você. Agora vamos começar a fazer os exercícios em série. Serão 2 séries de 5 a 10 repetições ou nos movimentos isométricos de 10 a 30 segundos. Eu quero que vocês prestem atenção agora na pelve e pensem que tem uma bacia em cima da pelve. E vocês vão virar a bacia para vocês e depois virar a bacia para fora, fazendo essa báscula ali no quadril. Vai empurrar o umbigo para as costas, aí nesse caso a lombar vai encostar no chão e você vai virar a bacia para você e depois vai empurrar o bumbum para o chão, virando a bacia para o lado inverso. E continua fazendo esse movimento de 5 a 10 repetições. A ideia para este movimento não é descolar o bumbum do chão,
Então mantenha o bumbum bem apoiado e faça a contração do movimento, como se você fosse descolar o bumbum do chão, mas com ele ainda apoiado, e vire ao contrário. E vamos tentar mexer só a pelve, o restante do corpo fica parado. Agora vamos subir uma perna e outra para o banquinho, mantendo a bacia de frente lá para o teto. E vamos alternar, vai subir uma perna para o banquinho e alternar. Caso esse movimento esteja tranquilo, você pode fazer a versão de cima, que é com as duas pernas ao mesmo tempo. Então, traga as duas pernas para o banquinho ou cadeirinha e desça controlando a força no abdômen, os dois pés na direção do chão e volte para a cadeirinha. Ou faça a versão de baixo com o pé apoiando no chão e alternando. Independente da versão que escolher, neste movimento você não pode virar a bacia que está em cima da pelve. Pense que ela está repleta de água e você não pode se molhar. Terminando as 10 repetições para cada lado, nós vamos voltar para o primeiro movimento da báscula ali na pelve, do tilt anterior e posterior. Então, nós vamos mexer virando agora a bacia que está em cima da pelve para você e virando lá para fora na direção dos pés e faça esse movimento 10 vezes. Agora a bacia vai ficar direcionada para o teto e você vai dissociar a perna uma e outra. Que pode ser com as duas pernas, assim como eu mostrei, ou como eu mostrei anteriormente, com as duas ao mesmo tempo. E aí você escolhe de acordo com a força do seu abdômen e sem mexer a pelve. Vamos precisar da toalha agora. Nós vamos dobrá-la em retângulo. E depois que ela estiver assim dobrada, mais ou menos em 4, você vai dobrar ela como se fosse um rolinho achatado. E aí esse rolinho vai ser a nossa almofadinha, ele tem, no meu caso, uns 3 dedos. O ideal é que seja nessa altura ou um pouco menor. E a gente vai posicionar ali na lombar. Ele tem que ser mais achatadinho assim mesmo, para você jogar o peso em cima dessa almofadinha. Ele vai ficar bem ali na curvinha ali da lombar. Posicione bem, de uma forma que fique confortável. Vamos entrelaçar os dedos atrás da nuca e fazer um abdominal curto, que eu chamo de gancho. Deixe os pés então apoiados com o joelho apontado lá para o teto. Vamos descolar um pouco os cotovelos do chão e arredondar essa parte superior do tronco com o olhar para uma diagonal para cima. Não cole o queixo no peito, controle o abdômen e realize o movimento sem abrir as costelas como fiz nesse último movimento. Então desça e mantenha essa contração no abdômen tanto na subida quanto no retorno, na descida. Então não deixe arquear as costas, mesmo que você esteja com uma almofadinha ali na lombar. Mantenha uma pressão nela com a força da sua musculatura, mas sem afundar a lombar para o chão. Nós vamos fazer uma pressão leve na lombar, mas não a ponto de descolar o bumbum do rolo. Então você vai manter essa curva na lombar enquanto faz a contração do abdômen. Agora nós vamos deixar as mãos posicionadas no chão. Você vai cavar o umbigo lá na direção das costelas e agora sim o bumbum vai descolar no chão e você vai empurrar aqueles ossinhos pontudos lá para o teto, apertando bem o bumbum e segurando nessa elevação pélvica ou ponte sobre os ombros. E sustente aí em cima de 10 a 30 segundos. E se você quiser, você pode contar o movimento com a respiração. Eu sei que é difícil se manter aí em cima, mas mantenha o bumbum bem contraído e empurre o quadril lá pro teto.
Para ajudar, empurre os braços e as mãos para o chão e os pés também, direcionando seus joelhos lá para baixo para facilitar o movimento. E desça devagar da ponte após o período de tempo determinado. Mantenha o glúteo bem contraído na descida também, para a gente não gerar um desconforto ali na lombar. Posicione direitinho ali em cima do rolo e vamos para mais uma série. Entrelace os dedos da mão atrás da nuca e, sem mexer a pelve, a gente vai arredondar a parte de cima do tronco. Se conseguir, suba o tronco até o ângulo inferior das escápulas, ali das asinhas, e vamos subir e descer, mantendo a atenção ali no quadril para ele não mexer, contrair o abdômen e, com a força do abdômen, subir o tronco. E neste movimento, nessa série, nós vamos subir e descer 10 vezes. E se for possível, nós vamos manter em cima a contração do abdômen e esse gancho e insistir 10 vezes. Vai ser o meu desafio. Mas não esqueçamos que esse é um treino de manutenção, então você não vai extrapolar ou passar do seu limite a ponto de descompensar algo que já está dolorido. Vamos preservar o seu centro para ele estabilizar o restante do seu corpo, tudo bem? Depois dessa insistência, nós vamos subir e descer o quadril. Agora também, vamos fazer um movimento dinâmico. Aperte bem o glúteo e empurre o quadril para o teto. Lembre de pressionar as mãos e os pés contra o chão e vai subir e descer 10 vezes. E depois nós vamos manter em cima, sustentando a posição de 10 a 30 segundos. Lembre que o primeiro movimento, a qualidade do primeiro movimento tem que ser igual à última, então se não for possível fazer um movimento completo com a maior extensão, você pode fazer um movimento um pouco mais curto ou diminuir as repetições. Cave bem o umbigo lá por baixo das costelas para você pensar nesse crescimento da coluna e não no achatamento dela, e mantenha o glúteo contraído na descida também. E aí, após as 10 repetições, mantenha em cima e, se quiser, pode contar com a sua respiração. Esses movimentos, se você quiser fazer tanto o primeiro quanto esse sem o uso da toalha, também pode ser feito, desde que mantenha a atenção nos movimentos. Eu voltando aqui para te lembrar que tem que manter o glúteo bem contraído e empurre as mãos e os pés contra o chão para facilitar o movimento e não deixe as costelas abrirem. Fecha aqui, conecta as costelas aqui na frente. E desça devagar, pressionando o bumbum contra o chão. Agora vamos virar de lado e ficar de joelhos para ir para a posição de 4 apoios. E vamos fazer o gato. Então, nós vamos arredondar a coluna como se fosse uma concha, empurrando o umbigo lá para o teto. Vamos pensar em fechar o peito. E depois nós vamos levar o peito numa diagonal para frente, levando as suas escápulas lá para o bumbum. E vai fazer esse movimento mantendo uma ativação do abdômen. Então, não vamos pensar em soltar o umbigo para o chão na hora de fazer o movimento inverso. O abdômen ainda estará ativo e você vai fazer a extensão da coluna projetando o seu peito para uma diagonal para a frente, elevando um pouco a cabeça, mas sem esmagar as vértebras lá da cervical. E continua esse movimento, lembrando que pode ser de 5 a 10 repetições. E durante todos os exercícios em 4 apoios, nós vamos deixar o punho na linha dos ombros e o joelho na linha do quadril, fazendo esse quadrado, distribuindo o peso entre os braços e as pernas para a gente manter um equilíbrio. Se o apoio das mãos no chão for muito desconfortável, você pode fechar as mãos e apoiar essa parte mais gordinha dos dedos no chão, virando palma da mão uma de frente para a outra.
E já se prepare para fazer o perdigueiro. Uma das pernas vai lá para trás, sem mexer o tronco. E um dos braços vai lá para cima da cabeça, deixando na lateral da orelha. E nós vamos sustentar a posição. Lembre de empurrar firme a palma da mão que está para o chão. Deixar distribuído o peso entre braços e pernas e direcionar o seu braço que está na lateral da cabeça para cima e a perna para baixo em forças opostas, como se alguém realmente estivesse puxando você nessas forças. E nós vamos fazer um movimento sustentado. Então fique 10 segundos em cada posição, em cada lado, e depois voltamos a fazer o gato. Vai arredondar e no arredondado você pode olhar lá para o seu umbigo, contraindo esta musculatura do abdômen. E na hora de fazer a extensão da coluna, nós vamos escorregar as escápulas lá para o bumbum. Terminando as 10 repetições ou as repetições determinadas, você vai estabilizar no centro, na coluna neutra e preparar o perdigueiro, fazendo as forças opostas de braço e perna e sustentando a posição por 10 segundos sem deixar o peito afundar para baixo. Então, empurre bem as mãos para o chão. E aí, faça uma troca tentando mexer o mínimo possível do tronco. Sustente também por 10 segundos e troque. Para dar uma compensada, você pode afastar os joelhos mantendo o pé junto e leve o bumbum lá para os calcanhares e o braço para cima da cabeça. Fique um tempinho aí, depois retorne para a posição ajoelhado e leve uma das pernas para frente. Neste caso, o pé vai ficar um pouco para frente da linha do joelho, o quadril bem de frente e nós vamos direcioná-lo nessa direção, levando o quadril numa diagonal para baixo e o joelho exatamente para a sua frente na linha dos dedos. E vai fazer esse balanço para frente e para trás, mantendo o tronco ereto. Então, o tronco não tem movimentação, mas a pelve movimenta direcionando para esta diagonal, sem fazer a extensão da coluna neste caso. E depois de 5 a 10 movimentos, nós vamos voltar um pouco esse pé para trás. Para ficar joelho alinhado com o pé, nós vamos guardar o bumbum bem para dentro, para você sentir alongando bem ali na região do quadril e estender o braço da perna que está alongando atrás para o teto e sustentar por 10 segundos. Mantenha bem essa contração do abdômen e a extensão do quadril e depois troque o movimento. Agora nós vamos apoiar a mão contrária ao pé da frente do lado do pé. E o outro braço, que é o da perna que está da frente, vai cruzar na frente do corpo e depois abrir peito, levando essa mão lá para o teto e acompanhando o movimento do braço com o olhar. Abre bem o peito, levando os dedos da mão lá para o teto e cruze a frente do corpo, apoiando o peito em cima do joelho. Cuidado para não abrir o joelho assim para fora, senão a gente desalinha o quadril. Mantenha o alinhamento e faz um movimento só no tronco. E faz de 5 a 10 repetições desse lado. E depois volte para a gente fazer tudo para o outro lado. Então o pé vai se direcionar um pouco à frente da linha do joelho. Cresce bem o topo da cabeça para o teto, direciona o seu quadril para frente e mobiliza o quadril para frente e para trás, direcionando a pelve numa diagonal para o chão e o joelho para frente. Vamos fazer esse movimento de 5 a 10 repetições, mantendo a contração no abdômen e o crescimento da coluna.
Após as 10 repetições, dá um mini passinho para trás para alinhar o joelho com o pé. Guarda o bumbum trazendo um umbigo bem contraído para dentro e estenda o braço da perna que está atrás para o teto para a gente ganhar o alongamento dessa cadeia anterior do corpo. E sustente por 10 segundos. Depois a gente coloca o braço contrário à perna da frente do lado do pé e o braço da perna que está na frente vai cruzar a frente do corpo e depois abrir para o teto, mas sem soltar a cabeça assim para trás. Mantenha o alinhamento e abra o peito sem mexer a cervical ali na região do pescoço e nem mexer o joelho. Mantenha o joelho direcionado na linha dos dedos do pé lá para frente e faça um movimento no peito sem rodar nem a perna e sem soltar o pescoção lá para trás. Mantém todo o alinhamento e mobiliza essa região ali da torácica, do peitoral. E faça de 10 repetições ou, se precisar, um pouco menos. E repetimos mais uma vez para cada lado. Então, o pé um pouco mais à frente da linha do joelho. Mantenha tronco elevado. Topo da cabeça para o teto. Direcione o joelho para frente. E o quadril, ali a pelve numa diagonal para baixo e vá para frente e para trás de 5 a 10 repetições, mantendo a contração no quadril e direcionando essa pelve numa diagonal para baixo, ali na direção do calcanhar, mais ou menos. Depois de 10 repetições, dá um mini passinho para trás para alinhar o pé e o joelho ali na vertical, guarde bem o bumbum, alongue bem a região do quadril e cresça a mão lá para o teto para ganhar esse alongamento anterior. Depois do tempo de sustentação, apoie a mão do pé que está atrás do lado do pé da frente e vai fazer um movimento lá para abrir o peito. Então o braço da perna que está da frente faz a movimentação e tenta deixar um movimento mais fluido, menos robótico. Faça ele dançar, vamos pensar assim. Cruze e já abra, cruze e já abra. E vamos fazer tudo para o outro lado. Então, pé um pouco à frente da linha do joelho, vai para frente e para trás, mobilizando o quadril. Depois de 10 repetições, ou o equivalente, você vai dar um mini passinho para trás, alinhar o joelho com o calcanhar, guardar o bumbum e alongar bem o quadril, estendendo o braço da perna de trás lá para o teto e sustentar a posição. Apoie a mão da perna de trás do lado do pé da frente e faça o balanço ali com o braço da perna da frente para abrir o peitoral, rodando o tronco e levando o braço lá para o teto com acompanhamento do olhar. Agora nós vamos sentar com uma perna à frente e a outra atrás, como a posição da sereia. Nós vamos pensar em manter um quadrado, a posição de 90 graus de quadril e joelho. Leve as mãos ali para frente e nós vamos tentar sustentar a posição em cima com o quadril estendido. Então nós vamos subir o tronco para o teto, tentando esticar o tronco, mas sem jogar o peso para frente. Pense em crescer o topo da cabeça para o teto e descer resistindo. Contrai o abdômen, sobe esticando o quadril, estendendo ali o quadril e desça resistindo. Cuidado para não despencar. Suba e desça tentando apoiar o bumbum no chão e vamos fazer de 5 a 10 repetições desse movimento.
Nessa série eu fiz 8 repetições para vocês me acompanharem e na próxima eu vou fazer 5. Mantenha a contração no abdômen e a força ali nas pernas para a gente não desabar. Então mantenha o alinhamento, faz um quadrado à frente com a perna da frente, um quadrado atrás. Mantenha o bumbum apoiado no chão, o máximo que conseguir, cuidado para não manter o tronco inclinado, o tronco se mantém para cima e vai subir e descer a perna. Se você não conseguir fazer esse movimento, você só fica na posição e tenta deixar o bumbum bem apoiado com as mãos empurrando para o chão e crescendo a coluna. Cuidado para não perder o alinhamento durante o exercício, então se precisar, para e reajeita e sempre desça devagar da posição em pé. E agora nós vamos para o próximo movimento. Vocês vão ficar de joelho e o quadril vai ficar esticado, braços à frente na linha do ombro. Nós vamos inclinar o tronco para trás como se do topo da cabeça até o joelho fosse o banco de um carro. E se você quiser, pode apoiar os dedos do pé lá atrás. Contraia bem o abdômen, puxando o umbigo lá por baixo das costelas e pensa que na hora que esse umbigo chegar por baixo das costelas, perto da vértebra, ele vai até o topo da cabeça. Pensando realmente nesse crescimento e no afastamento das vértebras. Cuidado também com esse movimento de dobrar o quadril ou soltar as vértebras e fazer a extensão dela. Mantenha o abdômen contraído e desça em bloco, exatamente como um banco de um carro. Depois de 10 repetições, a gente volta para o primeiro movimento. Então faz bem controlado. E vamos voltar para o primeiro. Então faça o quadrado com a perna da frente e a perna de trás, braços à frente, pode juntar as mãos e vamos subir o topo da cabeça para o teto, alongando aqui a região do quadril. Então vamos manter o peso do tronco entre as pernas e desça resistindo. Como eu falei, nessa repetição eu vou fazer 5 para cada lado, sempre descendo, resistindo ao movimento. E aí a gente troca, mantendo o quadrado com a perna da frente, o quadrado com a perna de trás, cresce o topo da cabeça para o teto, contrai o abdômen e vai esticar o quadril, vai estender o quadril, subindo o tronco para cima e descendo devagar, sem inclinar muito o tronco para frente. Resista a descida. Em seguida, fica de joelhos, com joelho, quadril na mesma linha que o joelho, ombros e cabeça, tudo alinhado na vertical, braços à frente do corpo com uma mão em cima da outra. Mantém a contração no abdômen e o quadril esticado e vamos inclinar o tronco para trás. Lembrando, se você deixar as pernas mais juntas, o movimento fica mais difícil, e se você deixar as pernas mais afastadas, o movimento fica mais fácil. Então, você vai de acordo com o que fica melhor para você realizar. E depois de 10 repetições, pensando nesse crescimento da coluna cada vez que vai lá para trás, a gente volta devagar, podendo sentar lá no calcanhar se não for desconfortável para você. E peraí que ainda não acabou não. Vamos fazer a posição de prancha. Então nós vamos alinhar punho com o cotovelo e depois fazendo a posição vertical cotovelo com o ombro, mantendo as escápulas afastadas. Você pode deixar ou o joelho apoiado no chão ou elevar o joelho e manter a posição esticada ali do quadril e joelhos e sustentar nessa posição. Hoje nós vamos sustentar 10 segundos, lembrando que pode sustentar mais tempo, se não for desconfortável para sua lombar, e se tiver muito desconfortável para sua lombar, não se preocupem, podem apoiar o joelho. Agora nós vamos fazer uma prancha lateral, então o ombro vai ficar na linha do cotovelo,
Os joelhos vão ficar dobrados e alinhados com o quadril e o ombro. Você vai fazer força na cintura para subir o tronco e vai manter a posição ali na lateral com o braço de cima bem do lado do tronco. Sustente também de 10 segundos mais ou menos. E aí a gente vai fazer do outro lado. Cotovelo na linha vertical alinhado com o joelho. Vai fazer força ali na cintura para subir o quadril para o teto. Manter o alinhamento da cabeça até o joelho nessa diagonal e sustentar a posição por 10 segundos. Então, vamos repetir mais uma vez. Posição da prancha, o cotovelo vai ficar na linha do ombro na vertical e depois você vai alinhar na horizontal com o punho. Você pode ficar com o joelho apoiado ou com o quadril elevado e o joelho esticado e sustentar a posição por 10 segundos. Se for bem confortável para você, você pode sustentar por mais tempo. E depois nós vamos virar de lado e fazer a prancha lateral. Então o ombro vai ficar alinhado na vertical com o cotovelo. Nós vamos alinhar o cotovelo, o quadril e o joelho na mesma linha horizontal ali antes de subir o quadril. Depois, com a força da cintura, você vai elevar o tronco e depois de 10 segundos é só trocar de lado. Mantenha o alinhamento antes de subir, então deixe o joelho já na linha do quadril antes de fazer a elevação da pelve. Faz a força ali na cintura para elevar o tronco e sustente por 10 segundos. Se conseguir, também pode sustentar por mais tempo. E não deixe o ombro afundar, deixa o ombro empurrar para baixo na direção do calcanhar. Agora nós vamos ficar em pé, à frente da parede, e a ideia é alcançar o teto com um braço e depois com o outro. Arraste a sua mão pela parede e vai e volta. Cuidado para não levar o peito para a parede e a cabeça para o teto. Neste caso, o olhar vai ser direcionado para a parede e o tronco todo vai ser inclinado para a parede. Você vai ficar com meio pé ou talvez um pé de distância da parede, não vai ficar muito distante não. E nós vamos fazer 10 movimentos para cada lado. E cada repetição nós vamos pensar em crescer um pouco mais, como se os dedos da mão realmente fossem alcançar o teto. E não deixem os ombros subirem na direção da orelha. Pense em crescer a lateral do seu tronco. E aproveite cada repetição. Agora vamos fazer um movimento parecido, só que na diagonal. Então você vai cruzar o braço direito para a lateral esquerda, como se fosse fazer um X, e depois cruzar para o outro braço. Cuidado para não fazer um C. A ideia é fazer um X um pouco mais fechadinho, crescendo essa lateral um pouco mais, ganhando espaço nas vértebras. Indo longe a cada repetição, um pouco mais longe a cada repetição, sem subir os ombros para a orelha. Direciona as mãos para o teto e não para o lado. É uma diagonal para o teto, uma diagonal para o teto e não fazendo um C para o lado. E continue buscando o teto. E
também vamos fazer 10 repetições para cada lado. Foi muito bem por hoje, espero que vocês tenham saído desse treino sem dor e eu vejo vocês no próximo. Até mais, tchau, tchau!